Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial de fim de ano e hoje vamos falar sobre o universo felino, como esses animais estão conquistando os lares e os corações das famílias. Nesse especial vamos falar sobre os cuidados com a saúde dos gatos, as curiosidades dos comportamentos felinos e as tendências no mercado pet. E para esse bate-papo, temos a honra de receber as mentoras de pós-graduações da Faculdade Qualitas, professora Mônica Daia, mentora em Medicina Felina, e a professora doutora Ana Neri, mentora em Endocrinologia. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre gato. Eu sou suspeita para falar, ainda mais na honra aí de ter a minha amiga, doutora Ana Neri. Legal. Oi, Dani. Oi, Moniquete. Obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre essa espécie maravilhosa que cada dia mais ganha o coração dos brasileiros, né? Aliás, do mundo todo, né, Mônica? Eu acho, esse dia chegou, Dani. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula aqui na Qualitas, eu falava sobre isso. Eu falei, olha, um dia o Brasil será felino. E esse momento chegou. O gato já é o pet prevalente também no nosso país. Quase que superando já o animal, a espécie canina, a sua espécie aí rival, vamos dizer assim, dentre as preferências dos lares brasileiros. Não é legal você falar rival, porque o cão é o cão, né? E o gato é o gato. Eles são diferentes e especiais igualmente, Moniquete. Ok, amiga, eu sou suspeita para falar, mas nós já temos uma reportagem na Veja falando sobre isso. Inclusive, eles questionam por que os lares brasileiros têm preferido o gato ao invés do cão. Por que será, hein? Gente, eu sou prova disso. Eu sempre amei cão e hoje eu tenho um gato. Pois é. Adotei uma gatinha maravilhosa, ela é incrível. Eles dizem que, dentre essas situações aí que fazem gato ser o animal eleito do momento, existem principalmente questões econômicas envolvidas nisso. Espaço. Emocional também, que não são tão dependentes, quando vai embora, você não tem aquela dor de deixar o gatinho. Não, acho que hoje em dia esse comportamento está mudando. O gato, ele domesticado, ele se torna, na verdade, muito dependente emocionalmente do seu dono. Mudou isso, não é Sério? mais como antigamente. Né, amiga? Inclusive questões, a gente costuma dizer que questões hoje em dia, doenças estão envolvidas nessa questão de estresse, da ausência do tutor. Sim. Né, hoje em dia a gente costuma dizer que na medicina felina praticamente a situação de estresse da ausência do tutor é prevalente para a gente justificar inúmeras patologias, inclusive cistite de estresse. E por que essa mudança? Já que eles eram tão Porque mais... ele foi domesticado, né, Dani? Não é, amiga? A partir do momento que ele foi domesticado... Ele saiu da realidade dele, a gente botou ele entre quatro paredes, ele é caçador, a gente passou a dar o alimento para ele de graça. E ele acabou convivendo muito com a gente. Isso acaba fazendo com que laço afetivo, né? Muito maior. Esse laço afetivo que é real. Hoje em dia é uma realidade diferente. E eu acho que as pessoas também começaram a olhar o gato também de forma diferente. Porque sempre teve muita aquela coisa, o gato não é fiel, o gato não tá nem aí pro dono, pro responsável dele. E hoje em dia essa mentalidade vem mudando, as pessoas convivendo com os gatos, as pessoas estão vendo que eles não são isso. Porque a gente tinha uma ideia de que o gato é o frio, o calculista, que não quer nem saber que não tá de ninguém. É egoísta. É um preconceito contra a espécie. E hoje em dia eu acho que já não existe tanto assim. O pessoal começa a criar o gato, começa a ver a diferença. Tanto que mudou a forma de tratar o gato, né, Mônica? Isso, foi desmistificado. A nossa medicina veterinária, com certeza, evoluiu absurdamente. Os animais, eles deixaram de ser animais de quintal, de estar do lado de fora da casa, e hoje em dia eles estão dentro da casa, eles fazem parte do eixo familiar mesmo. Sim, é uma realidade. Porque os tutores procuram agora tratamentos específicos de top de linha, né? Especializados já para a espécie. Ele já tem a ideia da especialização, já procura o clínico veterinário profissional que tem essa pós-graduação em medicina felina, tem esse conhecimento maior sobre espécie. Então, já o tutor de gato, ele não aceita qualquer atendimento veterinário. Eles né? estão mais exigentes. Ser atendido pelo gateiro. Isso inclui tudo. Tudo. Acho que a globalização também e o acesso às informações fizeram com que as pessoas, hoje em dia, eles não chegam para a nossa consulta despreparados. Eles já chegam, olha, eu sei que você faz isso, eu sei que tem um profissional que trabalha com aquela especialidade. Então,
os nossos clientes, eles estão mudando. Eles já chegam estudados, né, amiga? Já, Eu digo que eles já chegam com o dever de casa pronto. Então você, né, a sua gente obrigação é tem que estar corrigir além. o dever de casa Não, e a deles. gente tem que estar sempre além. Por isso que é extremamente importante, hoje, a realidade da medicina veterinária é uma medicina veterinária que tem que ter conteúdo. O clínico que encara o consultório, o hospital, se ele não tiver conteúdo, bagagem mesmo, tiver estudado, se especializado, buscado, ele é engolido Ele pelo é dominado cliente. pelo tutor. Pelo gato e pelo tutor. Exatamente. Ele é dominado, porque a realidade é nossa no mercado, o mercado está feroz. É um mercado que exige um Feroz, profissional exigente, qualificado, né? exigente, Não é. basta mais você ser um clínico geral, né? Não Aí eles basta. questionam, afinal, doutora, você é formada em quê? Especializada em quê? Qual é o seu currículo? Eu já ouvi. Exatamente. Qual é o seu currículo? Você é Questionam. formado em quê? É uma realidade que está evoluindo. Isso é muito bom, porque a gente está vendo. A verdade que está acontecendo agora é que os nossos pacientes, antes, eles tinham um tempo de vida de, sei lá, 8 anos, 7. Acho que isso você sabe melhor que eu. Então, o gato suspeito pra falar. Eu acho até que o cachorro realmente tinha uma meia-vida muito maior que a do Mais gato. Agora, o alta. gato não. O gato não era castrado, ia pra rua, morria envenenado, atropelado. Hoje em dia, não. Se castrado machucava precoce. brigando com outros gatos, era transmissor, né? Hoje ainda a gente já tem, infelizmente, ainda essa realidade, mas melhorou muito. Eles são castrados precocemente, aí, teoricamente, domesticados, eles tendem aí a um fim da vida que a medicina felina diz que é questionável. Saiu, né, um guidelines agora, recente, voltando a dividir a faixa etária felina. Então, eles dizem que a partir, inclusive, de 10 anos, o gato já é um animal senil, a partir de 15, geriátrico, e eles colocam assim mesmo, o grande questionamento é o fim da vida do gato é questionado. Então, não se sabe, gatos que a gente atende, né, com 22, 23, 24, 25 anos, que estão em estado geral, né, vamos dizer, de forma... Eu acho que nos surpreende. Sim. Eu acho que até de forma muito melhor do que o cão geriátrico. A ponto de você olhar para um gato e falar assim, mas gato, você não aparenta ter 20 anos, 24 anos. Eu costumo dizer, até verdade. em consulta, né? E o tutor do gato fica até feliz que eu digo, Eles nossa, mas com essa fórmula do Botox, eu quero essa fórmula para mim, porque chegam bem. E a gente fica torcendo para que continue fazendo aniversário, né? Eu acho que vamos fazer festa, vamos fazer aniversário. Eu acho que justamente sobre isso, né, amiga? A gente acaba, vamos dizer que a gente acaba sendo especialista em geriatria animal. Olha, eu digo, porque a nossa tendência do mercado é atender esses animais cada vez mais seniores. E tem doenças, assim, mais específicas nessa idade, igual os cães têm algumas, os gatos têm, quais que estão mais em evidência? Então, vou responder isso. Pode falar, Esse é amiga. um dos motivos porque eu estou aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou gateira, né? Eu atendo clínica veterinária, cães e gatos. Mas por que eu estou aqui com Dona Moniquete e com você? Porque a realidade, na fase geriátrica desses pacientes, as endocrinopatias são a realidade. É que é onde esses meus pacientes aparecem, né? São os endocrinopatas, é diabetes mellito, é o hipertiroidismo, que é a principal endocrinopatia do gato, e é uma endocrinopatia onde mais de 75% desses gatos já têm idade acima de 13 anos. E é uma endocrinopatia principal do gato atualmente. Então, olha qual é a nossa realidade. São gatos idosos apresentando hipertiroidismo, além, obviamente, de hipercortisolismo, que é uma endocrinopatia mascarada pela diabetes mellito. A acromegalia, que é uma síndrome clínica que vem por conta de um adenoma, né, de um tumor no cérebro do gato, na hipófise, que também é uma realidade do gato idoso. E uma endocrinopatia... que eu vou fazer uma pergunta para Dona Moniquete. Vamos lá, Moniquete. Gato, hipertensão tem? Pois é, exatamente. São gatos que não têm um diagnóstico adequado e muitas das vezes o clínico fica perdido e não conseguir fechar um diagnóstico. Então, a gente costuma dizer que as endocrinopatias, elas são mascaradas por sinais clínicos, por exemplo, como a hipertensão. Nossos gatos envelhecem, estão envelhecendo e com elas justamente essas doenças da idade. Hoje em dia, muitos gatos são hipertensos, têm pressão alta por problemas endócrinos,
por problemas renais, né? A gente estima. Sim, e os problemas endócrinos causam alterações renais. Causam alterações renais. Então, hoje em dia, a gente tem toda uma tríade, eu acredito, de várias patologias, vamos dizer assim, presentes no mesmo gato, mascaradas por sinais clínicos. E se o clínico realmente não tiver ali muito bem estudado no assunto, ele não consegue fechar o diagnóstico. E aí a gente entra na importância da qualificação profissional. Sim. Por exemplo, engana, né? Eu puxei isso, perguntei da hipertensão para a Moniquete, porque teve um estudo na Europa, alguns anos atrás, que todos os gatos que entravam no centro de diagnóstico eram, com hipertensão, nesses gatos era feito uma ultrassonografia. E desses gatos todos que entraram, um número, uma porcentagem de 50%, que é um número absurdo. Dos gatos que entraram hipertensos, tinham alterações de ultrassonografia associada a hiperaldosteronismo, que é ou síndrome de Cohn, que é uma endocrinopatia que, se a gente soltar em sala de aula, existe síndrome de Cohn? Ninguém acha que existe. E de um N, 50% apresentar, quer dizer que a gente está papando mosca, que a gente está deixando de ir além. A gente está parando no sintoma, no que está na nossa cara, no que a gente vai... vou tratar aqui a hipertensão, mas, poxa, qual é a origem dessa hipertensão? Da onde que vem isso? Qual é o X da questão? E o principal, eu estou tratando a hipertensão, não está respondendo? Poxa, será que é porque o remédio não funciona, ou o veterinário é ruim, ou o responsável não faz o negócio, ou é porque tem alguma questão ali que não está deixando, que é o caso do hiperaldosteronismo. Então, é uma endocrinopatia que eu falo muito na turma de felinos, falo, gente, pelo amor de Deus. No módulo de endócrino. Precisamos olhar além do que está na nossa cara. E aí a importância da integração entre os profissionais de várias áreas para determinar o caso. Exatamente. Isso é super importante. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter essa divisória de especialidades, é importante também até que, inclusive, o próprio clínico de felinos, ele tenha o seu limite. Ele sabe reconhecer até onde ele pode ir. A partir do momento que ele diz, poxa, se não está melhorando, será que não tem algo mais aqui presente no meu animal? Então, de repente, não é só uma hipertensão primária. Eu tenho que avaliar se essa hipertensão não é secundária, alguma outra patologia que pode ser uma endocrinopatia. Então, eu acho que hoje o clínico de felinos, é o que eu costumo dizer, ele tem que ir além. Não basta ele só atender gato, e nem sempre ele vai estar diante, eu costumo dizer, das alterações comportamentais, daquela, vamos dizer, da historinha do comportamento. Eu digo que a medicina felina, ela é muito além. Eu acho que hoje em dia a gente tem que estar preparado, porque o gato, ele é um animal que esconde sinal clínico. Sim. Ele é um animal que mascara sinal clínico. Muitos tutores, inclusive, quando eles acham que o animal está doente, é porque o animal está muito enfermo. Então, né, Daniela, o gato, ele esconde. Já tá avançado. Eu costumo brincar em sala de aula que quem não gosta de atender emergência, que desista naquele momento da medicina felina. Porque o gato, quando chega, ele chega no fim daquele sinal clínico, inclusive, realmente chocado, às vezes debilitado, em quadros tão graves que, muitas vezes, a gente não consegue fazer muita coisa, tem que hospitalizar para reavivar aquele paciente, para colocá-lo em estado de normotenção, normovolemia, para depois até encaminhá-lo, tentar descobrir o que ele tem. Mas, no momento, ele chega praticamente comatoso. Então, eu acho que esse é um grande simbolismo do gato, né? O gato, ele esconde, porque antigamente a gente costumava dizer que ele, para morrer, ele fugia de casa. O gato, antigamente, quando ele era um gato de casa, de sítio, o meu gato sumiu, nunca mais voltou. Então, ele fugiu para morrer, né? Ele escolheu lá o cantinho dele para vir a óbito. Ele se escondia da gente. Hoje em dia, dentro de casa, ele se esconde também. Então, às vezes, ele tá ali embaixo de uma cama, dentro de um armário. Tem tutores que, às vezes, vêm para mim, eu vou cancelar a consulta porque eu não tô achando o gato. Então, você vê onde esse animal foi parar. Isso denota a gravidade do quadro clínico. Então, quando ele chega pra gente, ele já está muito grave. Então, eu acho que é importante a gente, inclusive, falar sobre isso, que é a forma da medicina preventiva e principalmente no gato senil, no gato idoso, no gato geriátrico. Então, é importante também ressaltar que o tutor de gato, ele precisa levar o animal dele. A gente diz que a partir do momento que o animal é idoso, como eu falei, né, a partir de 10 anos, levar, por exemplo, a um check-up veterinário anual. É anual. E a partir do momento que ele é geriátrico, a cada 6 meses. Então, isso é importante o clínico avaliar. E, por exemplo, ele avaliar, eu estou desconfiado de uma endocrinopatia, então agora eu vou passar para o atendimento endócrino.
Então, eu acho que isso também cabe à nossa classe veterinária, até saber onde a gente pode ir enquanto clínico geral. Por exemplo, eu sou clínica geral. Então, até saber onde eu posso ir, onde eu consigo realmente reconhecer aquela patologia. E quando às vezes eu viro para o meu tutor e falo, não, agora eu preciso de um especialista dentro da especialidade. Olha que interessante. Então, eu encaminho para o dermatologista felino, eu encaminho para o endocrinologista felino, né? Eu acho que a gente também não tem mais hoje em dia na veterinária a necessidade de ser o tudologista. Porque antigamente o tutor exigia isso da gente. E hoje em dia, quando eu digo, às vezes até num consultório veterinário, olha, eu só posso ir até esse limite, o tutor entende. E eu acho que o quão ele fica agradecido de saber que realmente você tem o seu limite. Mas é claro que a partir daí eu tenho que ter muito estudo para saber, inclusive, para quem eu vou direcionar. Né? Então, a partir do momento que eu estou desconfiada de uma patologia, para qual esse gato vai? Até onde eu consigo tratá-lo enquanto clínica geral e até quando eu vou ter que encaminhá-lo. Acho que isso é muito importante também. O mercado precisa disso. E mais campanhas, eu acho, de prevenção, focados mais em gatos também. Exatamente. Eu acho que, assim, o mercado, ele já fala um pouco sobre isso, mas eu acho que os nossos tutores, eles têm que saber até o momento em que eles realmente podem lidar com aquele animal, sabendo que aquilo realmente é um sinal habitual, ou às vezes até que ponto o animal realmente pode estar enfermo. Porque, né, amiga, eu acho que nas endocrinopatias, por exemplo, um dos sinais clínicos das endocrinopatias, se a gente for falar que aproveitar que eu tenho a presença ilustre da minha colega aqui, se a gente for falar que os gatos endocrinopatas, um dos sinais clínicos que estão comumente presentes não é a interrupção do apetite. Pelo contrário, o endocrinopata, ele come muito. Nossa! Só que pelo contrário, ele começa a emagrecer. Então, às vezes, esse tutor, ele vê que o gato tá comendo muito. Então, para ele, o gato tá saudável. Sim. Porque, às vezes, um dos motivos que ele leva o animal ao veterinário é porque o animal parou de comer. Sim. Né? Ah, meu gato tá sem comer, vou levar no veterinário. E um dos sinais clínicos que eu costumo dizer que omite um quadro patológico é justamente o antagônico, que é a polifagia, que é o sinal clínico comum, né, amiga, dos endocrinopatas. Você explica isso pra gente? Né? Esse é um grande problema, porque o responsável pelo gato, ele tem algumas crenças, né? Tipo, é saudável porque come e é ativo. Né? E tem endocrinopatias que ele come muito porque ele é polifágico, porque ou ele está em catabolismo muscular, ou ele está... É um diabético, por exemplo, o sinal da saciedade, do controle da fome, é a glicose dentro da célula. E no diabético, a glicose não entra na célula, ou entra numa quantidade muito menor, que é a necessária. Então, o animal sente muita fome. Então, o responsável por esse animal, o hipertiroidismo, o próprio hipercortisolismo também, o responsável do animal se sente muito satisfeito, porque o gato dele come muito, né? E o que eu sempre converso com as turmas é que a gente não tem que avaliar no nosso paciente, primeira coisa, o peso atual. É claro que ele é importante, a gente vai anotar. Mas a gente tem que entender o histórico do peso. Tá, esse gato hoje pesa 3 quilos, mas há um mês atrás ele pesava quanto? E junto com o histórico do peso, jogar o comportamento alimentar. O que esse gato come, ele não come? Ele é chato para comer ou ele tá devorando tudo? Eles passam até a comer fezes de tanta fome que eles sentem. Eu já vi uma vez um gato sofrer uma queimadura porque ele tinha um hipertiroidismo e ele era tão polifágico que ele decidiu roubar a comida do fogão. Meu Deus! Então ele sofreu uma queimadura porque eles morrem de... Agora eu questiono, você enquanto tutora, Dani, você levaria o seu gato no veterinário porque ele tá com medo? E na sua opinião, Superman? Não, Nunca, né? Nunca. E nisso a patologia vai progredindo. Eu até falo, a queixa principal de hipertiroidismo, eu sempre falo com as turmas, quais são as crenças do dono do gato, do responsável do gato? Que ele tem que estar comendo bem, que ele tem que estar ativo e gordo. Ser gordo é vantagem. Ok. Aí eu falo para os nossos alunos, né, lá na Qualitas, na turminha de gatos. Beleza, o hipertiroideu come pra caramba, ele é superativo porque é um hormônio que favorece a liberação de energia, então o organismo tá cheio de energia, tá queimando, só que ele tá em intenso catabolismo muscular, ele tá perdendo. Até por esse hipermetabolismo, ele tá perdendo. Mas, amiga, vamos só lembrar o seguinte. Às vezes o tutor, ele acha que o emagrecer faz parte da senilidade. Isso, e ele não nos tem procura essa questão. de forma imediata. Mas, não, às vezes eles procuram, que eu até falo com as turmas assim, olha só, queixa principal de hipertiroidismo, qual é? Doutor, meu gato tá ótimo.
mas precisa tomar uma vitamina. Eles acham que tá precisando tomar uma vitamina. E muitas das vezes eles vêm pra gente, quando vêm pra especialidade, com vitaminas prescritas. Né? Então, o colega veterinário também precisa se tocar que um gato de 15 anos não é para ele estar arrasando no quarteirão, subindo escada, curtindo todas good vibes. Ele tem que estar mais velhinho, mais senhorzinho, mais querendo dormir. Não é a realidade desse gato. Então, isso é uma realidade. Mas as pessoas acham esse negócio de idade... Eu não sei, eu tô ficando mais velha, mas eu tô cada vez mais jovem. E as pessoas acham que os bichinhos vão ficando mais velhos e tem que ter tudo de ruim. Tudo bem que ele é polipatológico, mas acha que tem que ter tudo de ruim. Ai, tá emagrecendo, ai, que tá velho, né? Ah, ele dorme mais porque tá velho. É o que a gente escuta no consultório e a gente precisa sempre trabalhar. E isso é sempre acreditado à idade. A idade. Mas eu sempre falo pro cliente, ó, peraí. É só raciocinar. Se tá comendo muito e tá emagrecendo, tem alguma coisa errada aí. Não é normal. Alguma coisa tá faltando. E o que tá faltando é o hormônio. Mônica, você falou o negócio de mascarar. É muito engraçado na espécie felina. Aliás, é curioso, inclusive, desafiador, porque o cortisol, né, os glicocorticoides, são hormônios que causam uma série de alterações no organismo. Eles aumentados, muitas alterações. Só que o gato, essa endocrinopatia, na espécie canina, a gente tá cansado de ver, de trabalhar, tem muito estudo, tá trabalhando, tá conhecendo. O que acontece na espécie felina? A espécie felina, ela é 10 vezes mais resistente às alterações do corticoide que o cão. Então, os sintomas, eles vão se desenvolvendo muito devagar. Só que o cortisol, ele é um hormônio que joga glicose na corrente sanguínea e acaba causando uma hiperglicemia que é tóxica para o pâncreas do gato. E aí o gato vem para a clínica, diabético, que todo mundo conhece, os sintomas são muito parecidos, que é urina mais, bebe mais água, come muito, tá perdendo peso, são sintomas muito parecidos, tanto da diabetes quanto do hipercortisolismo. E esse gato é tratado como diabético, fica sendo tratado, ele não melhora no tratamento, não baixa a glicemia, não melhora a clínica, porque eu sempre falo, o principal do nosso tratamento, a gente tem que ter uma evolução clínica do paciente. Tem que ter. Alguma coisa melhor tem que acontecer, senão nosso tratamento não está encaixando. E aí o tratamento não vai encaixando. E aí é que falta um pouquinho da curiosidade, do senso de investigação do veterinário, que a gente tem que ter um limite na hora de aumentar essa insulina de tratamento, que geralmente a gente chama isso de resistência insulínica, que o cortisol não deixa a insulina, mesmo que a gente está aplicando, trabalhar. E aí buscar esse diagnóstico de hipercortisolismo que vai melhorar. Muitas das vezes esse paciente chega, como o Poniquete falou, para morrer. Já chega lá para morrer e você acha que é só diabetes que está ali e no final das contas a gente perde esse paciente, né? E diabetes é mais para gato idoso mesmo? Ou a partir de que idade que tem que começar a ficar? A partir de uns 7, 8 anos de idade. Nossa. É a tendência. É a fase da coroa, a fase Matrix, que a gente chama, de 7 a 10 anos. Ah, tá. Pensei que você ia falar que era a fase que a gente tá. Não, eu não ia aceitar isso, não. Não, longe disso. Desculpa, mas eu não tô nessa fase, a senhora tá sozinha. Eu sou jovem. Não, mas a coroa tá ótima. É sério, uma Dani, fase meu que tá coração tudo ficou bem. doendo aqui, porque ela olhou pra minha cara e falou, ela vai jogar pra mim. É que a gente se formou ontem, né? Sim, então, com 25 anos atrás. 25 anos atrás. Então, eu costumo dizer que, né, amiga? Eu entrei na faculdade com 10 anos, superdotada. Super! Ela foi minha caloura. Já nasceu ela foi minha caloura. É verdade. A gente é graduada pela mesma faculdade, de uma veterinária muito diferente da veterinária que a gente tem hoje. Nossa, a veterinária que a gente formou, o animal passava mal, eutanásia. Então, eu costumo dizer que, 25 anos melhorou demais a nossa produção. Tá aí, pede a gente faz parte disso, Mônica. Eu acho que, né, se o mercado tá aí pedindo por esse veterinário especializado, eu acho que realmente o veterinário hoje em dia ele se forma, né? E eu acho que a tendência realmente é ele querer correr pro mercado. Eu ia falar de mercado. Quais são as áreas que estão mais em evidências também? É legal vocês citarem isso. Eu costumo dizer que o colega, quando se forma, coitado, ele cai na cilada do atendimento imediato. Então, eu chamo até a atenção dos meus alunos em sala de aula quanto a isso. Porque você se forma,
né? Você, teoricamente, é um veterinário, entre aspas, tudologistas. Então, esses veterinários que se formam tudologistas, eles podem fazer o que eles querem após a saída da faculdade. Sim. E muitas das vezes, a primeira oferta de emprego é um plantão. Noturno. Noturno em um hospital veterinário. Então, o colega, coitado, ele vai para um plantão onde diversas vezes ele vai estar ali num atendimento de emergência, com inúmeros animais que chegam em situações catastróficas, e o veterinário atônito. Então, às vezes, coitado, foi a primeira oferta de emprego, a primeira oferta do mercado, e eu acho que nesse momento ele se questiona, e agora? O que eu faço? E eu acho, né, Dani, que é muito difícil quando se coloca ali você se coloca numa posição de ter a vida do animal em risco. É muita responsabilidade. Pela falta, às vezes, de conhecimento de um determinado assunto. Porque o mercado cobra isso da gente. Então, eu digo, até chamo a atenção deles para eles não serem ludibriados por uma pronta proposta de emprego. Ou, quando às vezes eles se deparam realmente com esse mercado, Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles precisam estudar. Eles dizem, não, eu rapidinho. preciso ir para pós-graduação para estudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes na sua vida, você não trabalhando em plantão, ficou um veterinário de plantão no seu celular? Você tendo que atender online. Eu posso ser muito sincera com vocês? Eu nesses 25 anos de formação veterinária, eu nunca dei plantão noturno. Eu dei 2. Nunca, na minha vida. Nunca aceitei. Eu dei 2, me arrependi amargamente. Por quê? Porque nunca me senti preparada para um atendimento clínico cirúrgico em condição que normalmente me foi ofertada. Para eu ficar única, sozinha, numa veterinária. É muito tenso. E se surgir um animal atropelado? E se eu tiver que fazer uma laparotomia exploratória que o animal está em hemorragia? Quem vai anestesiar? E quem vai operar? Então, você faz tudo, você é o tudologista. É meio complicado. De madrugada, não vai chegar uma vacina, não vai chegar um protocolo de imunização, uma otite pra gente atender, pra prescrever. Não, E só isso acontece porque a única oportunidade que eles têm... É a primeira oportunidade, é um emprego fácil. É a oportunidade coitados, que eles aceitam, que o veterinário Então, eu aceita. acho que esse mercado, hoje em dia, ele realmente precisa desse veterinário estar capacitado. Quando ele aceita o emprego de um atendimento, seja ele diurno e noturno, em primeiro lugar, ele precisa lembrar que ele precisa se especializar. E realmente não pode parar. Né, para esse mercado de pós-graduação, para ele começar realmente a ver um mercado onde ele vai trabalhar. Eu vou trabalhar onde? Dentro de clínica? Então, a primeira pós-graduação, eu preciso me especializar em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Sim. Onde ele realmente vai ter esse conhecimento maior dentro da sala de aula. Precisa. Ele vai ter um módulo de medicina felina, ele vai ter um módulo de endocrinologia, ele vai ter um módulo de emergência. E eu acho que dentro, a primeira pós-graduação puxa a segunda. Porque eu digo que a primeira pós-graduação é quando ele começa a conhecer o além da graduação. E aí, quando ele chega na clínica médica cirúrgica de pequenos animais, ele, gostei do módulo de endócrino. Vou fazer endocrinologia. Por favor, eu adoro. Gostei vai de ser gato. muito bem querido na nossa pós. Aí, quando eu dou esse módulo na turma de pequenos animais, eu tento puxar ele para a medicina felina. Não, ele fala, não, eu gostei de oncologia, vou fazer a pós-graduação. Então, ele vai começando no universo da pós-graduação e começando a se especializar. E eu acho que aí ele se prepara para o mercado veterinário. Né? E aí, realmente, ele não fica mais tão perdido. Quando ele atende um animal, ele já sabe o que fazer, como atender, o que suspeitar. Então, a partir do momento ele tem um crescimento profissional. Sabe o que eu estou vendo a tendência atualmente na veterinária? A gente está muitos anos na pós, né, aqui da Faculdade Qualitas. E eu estou vendo a mudança do perfil do nosso aluno. Até mesmo na turma de endocrinologia é uma especialidade que não é o amor da vida de quase ninguém. Por quê? Porque ele é bem complicado, é muito raciocínio. Geralmente eu entro em sala de aula e falo, quem tá feliz de tela de endócrino? Às vezes uma pessoa lá de 20 levanta o dedinho assim, aí eu, obrigada, que bom. Mas o que eu tô vendo, pelo menos na minha visão da endocrinologia, os colegas até estão fazendo endócrino para se manterem como clínico geral, mas melhorarem o atendimento pela necessidade. Né? Tem colega que quer continuar, olha, não quero trabalhar numa especialidade, eu quero ser clínico. E faz a pós de endócrino, por exemplo, com a gente. No módulo de medicina felina, ele vai aprender a atender o gato melhor, com aquelas dicas cat-friendly, o animal precisa. O atendimento amigo do gato. Então, eu tenho alunos que falam assim, nossa, professora, eu tô agora com um paciente tão dócil para aquelas dicas que você dá, aromoterapia, feromônioterapia, música
música legal, né? Uma música legal. Né? Então, isso tudo influencia o aluno a atender melhor, que é o que a gente quer, e realmente. A importância da humanização, porque às vezes tem gente, por exemplo, já aconteceu comigo, que eu tive que ir para um plantão, alguma clínica, deixei o gato, o médico veterinário nem foi falar comigo para dar um feedback do que está acontecendo. Eu sinto isso, essa conversa sabe? é muito Essa importante também. Esse e cuidado, eu acho, né, o veterinário mostrar essa isso. parte, eu acho que a gente não aprende na faculdade. A gente não tem uma disciplina psicologia. A gente não tem uma disciplina que ensina a gente a lidar com o nosso cliente. A gente faz veterinária na doce ilusão de trabalhar com os bichos. E nossa realidade é que a gente trabalha com os animais e cada dia mais com o psicológico, com o ser humano. Eles buscam muito a nossa atenção. E uma coisa muito importante, que eu sempre falo nas turmas: nós não fazemos nada pelo nosso paciente se aquela pessoa responsável pelo aquele animal não comprar a nossa conversa, o nosso barulho. Confiança. A gente precisa estabelecer vínculos de conversa, de explicação. E o principal, o médico veterinário, ele, às vezes, pode acontecer por você estar inseguro ou não estar tão ciente do conteúdo, por isso cada vez mais tem que se especializar. Nós temos que passar toda a informação para o cliente. Para poder criar esse vínculo, né? Uma relação principalmente para que ele entenda o que está sendo feito. Né? E o veterinário tem que saber o que está fazendo para poder explicar para o cliente o que está sendo feito. E isso é o diferencial do cliente manter fiel. A fidelização, eu quero ele porque... Sim, a partir do momento que ele se sente seguro, ele vai fidelizar o cliente no mercado veterinário. E as consequências do que está sendo feito, porque os tratamentos, eles podem ter efeito colateral. Né? Por exemplo, na endocrinologia, a gente não tem tratamentos, assim, a grande maioria, sei lá, 80% dos nossos tratamentos não são curativos. Eles são controle. E eu tenho que saber o que o medicamento faz. Eu falo muito isso para os alunos. Vocês não são papagaio. Nós não podemos ser papagaio que repete o que as pessoas estão falando. A gente tem que falar porque a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe aonde avaliar a resposta do que a gente está fazendo, porque senão a gente está repetindo. A gente não pode, como a gente vê, né, a gente trabalhando nas especialidades aí, as pessoas copiando as nossas receitas, não é? A gente veio no avião falando sobre isso, sobre xerox de receita. Então não pode. O veterinário, ele tem que ter a própria receita e ele tem que saber escrever tudo na receita. Isso, a orientação. Deixa eu falar, o papo tá maravilhoso, mas chegamos aqui no fim, não tô acreditando. Cadê a... Não acredito. Mas, eu quero agradecer muito a acho que é importante a gente esclarecer para todo mundo que está aqui curtindo, né, esse podcast. A atenção, eu acho que tanto por parte do tutor como parte do veterinário, que realmente a gente precisa desse atendimento especializado. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para chamar o meu colega veterinário, para que realmente ele venha fazer parte da nossa pós-graduação, que ele realmente se interesse por esse mundo, porque estudar é muito legal, gente, o estudo não para nunca. Então, dentro da pós-graduação, ele se descobre, ele realmente vai melhorar o atendimento profissional dele, crescimento profissional. Então, o que eu digo, a partir desse momento, quem sabe ele consegue cobrar mais pela sua consulta, tornar o seu atendimento um atendimento muito melhor. E, claro, o que a gente falou, fidelizar cliente. E é isso que eu digo, que a partir do momento que você estuda muito, que você domina o que você atende, você cresce profissionalmente. E é isso que a gente espera que a veterinária siga prosperando. Perfeito, gente. Eu quero falar o seguinte, Moniquete, estamos completando 25 anos. É um prazer estar aqui com você, trabalhar também, com você, né, na nossa rotina. Tá aqui na Faculdade Qualitas, que está sempre investindo nessa educação continuada, que é tão importante. É importante fazer qualquer pós-graduação. Mas a gente vai puxar um pouquinho, né? A medicina felina é o que há hoje em dia, é a realidade. E o principal também. Quando você estuda melhor a endocrinologia, você é um clínico melhor. É o que eu digo, afinal, o gato tá vindo aí e você tá preparado para atendê-lo? Os gatos idosos estão aí. Você vai conseguir ver as endocrinopatias? Então é importante. Muito obrigada. É importante esse papo. Foi Feliz ótimo. Natal para vocês. Para todos que estão nos assistindo. Para todos vocês também.
Gente, muito obrigada e até a próxima. Um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês. Até a próxima. Bora que 2025 tá cheio de módulo e a gente tá esperando. Espero você em sala de aula, hein? É isso aí. Obrigadão. Valeu. Obrigada, Valeu. gente.